Pessoal, aí ó, mais uma reunião de pauta devido ao sucesso da última que a gente teve aí, discutindo as estratégias do MBL, os próximos passos, o cenário. A gente tá meio perdido de cenário porque começou a Copa do Mundo, né, Rubinho? E aí tá meio, né, fala de Copa, fala de Copa, fala de Tá Copa. uma zona isso aqui, mas ó, Kim, pelo menos a produção fez nesse café pra gente. Ah, eu tô isso. contente, inclusive. Fez nesse café, né? Fez, Jogou né? o pó aí cara, esquentou a água. Eu sou caipira, me trouxeram água quente, tem um pozinho aqui dentro, eu vou servir. Tá certo. Vossa Excelência, que assim eu louco, aí me sinto sim. importante. Enfim, tá interessante o cenário aqui, totalmente adaptado. Mas, Kim, como é que tá a coisa em Brasília, cara? Eu sem delongas nesse tava lá negócio. ontem em Brasília, né? A percepção é assim, tem tanto entre os políticos como entre os jornalistas é de que a maioria da galera vai tirar a pré-candidatura, né? Que fez pra fazer graça, etc. Tipo, o Rodrigo Maia, e Ética Terra, toda a turma. E que tá bem sem opção, porque a percepção que o pessoal tinha no começo em Brasília era, bom, se não sobrar ninguém, a gente vai com o Geraldo Alckmin. Mas agora eles estão vendo, caralho, o Geraldo Alckmin tá muito mal pra gente ir com o Geraldo Alckmin. Mas o problema é que não tem mais ninguém. Então tá meio um negócio, puta, ou o Centrão consegue fazer uma alternativa assim, do nada, tira um cara da cartola que já vai ter intenção de voto, já vai ter tipo 6%, 8%, ou vai cair no colo do Geraldo mesmo. E fala-se também que vão isolar o MDB, né? O MDB no primeiro turno vai ficar isolado. Isso é novidade, hein? MDB isolado é uma coisa que não se vê há muito tempo. E a estratégia, digamos assim, mas ele vai ficar isolado, mas vai ficar isolado oficialmente. Porque nos bastidores ele vai estar com a galera do Centrão. Então, como é que isso funciona? MDB. Como é que funciona? Explico. Me explique isso. Vai ter o candidato do Centrão, que ninguém sabe quem é ainda, e vai ter o candidato do MDB, que provavelmente vai ser o Meirelles. Tá. Qual que é a estratégia? Vai ter os debates, vai ter a campanha, etc. Deixar todos os ataques sobre golpe, sobre não sei o que, corrupção, blá, 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 caírem em cima do MDB, do Meirelles. Ele vai ser o boi de piranha. Vai ser o boi de piranha, enquanto o candidato do Centrão cresce com menos ataques, porque ele não é... Porque ele vai separar, ó, o candidato do governo é ele, não vem aqui mexer o saco não, eu sou o candidato do Centrão. Esse é o cara do governo, vai atacar ele. Aí o único cara que a gente consegue ver como razoável pro Centrão é o Geraldo, ou surge ali alguma outra opção. Porque por outro lado, como você bem colocou, cara, o Geraldo não passa de 7%. Ele virou motivo de deboche até do Jair Bolsonaro, que falou, quando você tiver 2 dígitos, você fala comigo. Sim, e tem o Álvaro Dias também, né? Falam dele, mas eu acho que ele tem bem menos força política que o Álvaro. 2%, não cresce, 3%, fica nisso. Não, eu acho que ele, assim, em pesquisa ele fica pau a pau ali com o Alckmin. Agora, ele tem menos articulação que o Alckmin, né? Alckmin presidente, Álvaro vice, Nossa. a chapa falta de carisma, eu diria. Né? A chapa sem gosto. Então, mas aí a gente para pra pensar. Quem que seria um nome, um outsider que o Centrão apoiaria? É difícil, muito Da difícil Atena? saber. Muito difícil. Duvido. Saiu hoje numa nota aí em algum lugar, acho que foi no antagonista, da Atena, sair candidato pelo Centrão, bem. meio campo, é Copa, qual é o assunto? Não, Centrão Centrão do candidato. Congresso. Centrão vai apoiar quem for viável. Pois é, essa é a nossa discussão, ninguém é viável. Então, mas Câmera, Bisoto entra pra onde? Fica aí, volta pra cá. Ó, vem aqui pra cá, Bisoto. Opa, Aqui é a... falaram em Bisoto. Centrão e pediram pra eu entrar no meio. Tá? Esse é o Centrão. Isso aí. Aqui meu pé, gente, não sei se dá pra ver ou não, mas meu pé tá ocupando uma cadeira aqui, enfim. Então, Mas vem cá, Você aí tá que no tá, centro, quem que é o viável? Ô, Temer, fala aí pra gente. Pera, quem que é deixa eu o viável. pegar uma cadeira aqui pra ficar melhor. Pega uma mas- cadeira aí. Porque aqui, de verdade, cara, entre nós, não tem um cara viável. Sim. Mas também tem um negócio que sempre a galera se foca muito na eleição pro presidente da República e Isso é ruim esquece. pra caralho. É lógico que é ruim, mano. Você colocou. Você encheu de água pro bagulho pozinho, não tem açúcar, tem É nada. muito ruim. E o. Traz o adoçante lá pra gente, ô. Traz o adoçante aí, meu. Café. Traz o adoçante aqui pra gente. Café se toma mais. Isso aqui não é não café, gosto isso disso aqui é aqui. um pozinho industrializado, cara. Meu É um Deus. chazinho Traz o do adoçante Centrão. pra gente, isso aqui não é café. E o. O que tá falando? Cara, isso A aqui galera- tá mais insosso que a campanha do Geraldo, cara. Então, vamos fazer umas continhas aqui rápidas. Faz continha que eu vou aí e depois eu Nós falo. temos 2 eleições recentes que foram extemporâneas, porque os governadores foram caçados. No Tocantins, Calma, Bisoto. O que é uma eleição extemporânea? Explique para... o governador caiu porque deu merda durante a campanha. Aí teve que se convocar novas eleições. Caiu tipo agora. Isso. Na verdade foi um processo aberto logo que a eleição termina, processo eleitoral. O Binho pode explicar melhor a questão eleitoral. A coligação adversária vai lá e representa o Ministério Público, alguém. Foi caçado por algum motivo, seja do Compra de processo- voto. No Exato, caso processo- do Amazonas foi compra de voto, Tocantins eu não acompanhei, acho que foi alguma coisa parecida, abuso de poder, coisa assim.
Caíram os dois e aí teve novas eleições. O do Amazonas foi em agosto do ano passado, se eu não me engano. 45% de branco, nulo e abstenção. Pouco mais da metade de voto Quase aproveitável. E a Cátia Abreu foi humilhada, diga-se de passagem. Ela que era Agora foi, apontada no como... Tocantins foi maior, 50%. Inclusive, ó, pra quem acha que 50% dos votos anula a eleição, No Tocantins deu, tá? deu 50% e não anulou absolutamente nada. não Isso é um anula. engodo leviano que favorece justamente quem? Os petistas, aquela massa de manobra que acaba indo votar. Por quê? Porque tem o cabresto ali fazendo eles ir pras urnas. Mas, ó. Pega o Datafolha. Quando Mas tem os- antes disso, só pra você esclarecer um ponto, a eleição que teve agora, extemporânea, é só pra terminar o ano. Vai até o fim do ano, Aí se o tem- candidato que ganhou quiser ser candidato, pode Que ser é uma candidato. bizarrice, né? Tipo, o Total. cara vai fez um mandato de 6 meses, aí... Isso, e vai ser candidato à reeleição e vai será considerado reeleito e E deu os aí dois vai. mandatos. Agora data folha. O Datafolha, quando você pega o cenário de primeiro turno, o cenário com o Lula lidera. Quando você tira o Lula, quem lidera é o Bolsonaro. indeciso. Ah, Disparado. indeciso, branco e nulo. Indeciso. Ou seja, parte do eleitor do Lula não tem uma segunda opção E de aí eu vou voto. jogar a bola pra vocês, aí chamar o Ravena, nosso cérebro eleitoral de Scrubbles e Fluffles. Você tá com um cenário que é o seguinte, ó, pra eu jogar a bola aqui pra vocês. Temos o Bolsonaro, que tem uma militância forte, não tem máquina. A gente tem os partidos que sempre tiveram dinheiro pra comprar. Porque a gente sabe, gente, eleição, compra de voto é que 30%, 20%? Depende do que você Voto de entende. máquina. Depende do que você entende Voto por de compra máquina, de voto voto. de máquina, voto lá na base, que você tem um carinha pra votar. Isso. Aí deve dar até mais do que isso. Legal, então beleza. Isso não vai ter tanta grana pra gente dessa vez, certo? A gente tá vendo nessas outras eleições que tiveram aqui A que conferir. não houve tanta grana nesse jogo. Vai ter igreja, tem dinheiro, vai ter o... Igreja, crime organizado, tudo que os bem intencionadinhos e limpinhos queriam aconteceu, né? Agora não tem mais dinheiro de empresa, agora vai ter dinheiro do crime organizado, vai ter lavanderia de igreja de fachada, vai ter Só dinheiro bacana. Então, o dinheiro que eu acho é o ótimo, seguinte, agora não tem mais o dinheiro maldito do capitalismo. Institucionalizaram o Caixa 2 oriundo do crime organizado na Isso. prática. a bancada daquele partido, o PCC, parece que vai aumentar bastante, o partido do comando da capital. Tão animado que vão eleger como ninguém. Mas só voltando, candidatos que têm uma grande base de militância e partidos que têm uma estrutura com militância orgânica e não paga, levam vantagem nesse game? Muito. Joguei a bola aí pra vocês, entra aí. Muita, eu só queria voltar para completar o raciocínio dessas duas eleições. Então nós temos um cenário que nas eleições mais recentes 50% dos votos foram fora. Para começo de conversa. A eleição vai ser resolvida com 50%. Isso significa que se algum candidato conseguir 25% dos votos, leva em primeiro turno. O Lula tem 30%. Eu acho que é importante lembrar também, eu acompanhei também as eleições suplementares lá do Tocantins, extemporâneas, e em 2014, portanto na eleição ordinária para governador, a abstenção lá, quer dizer, o abstencionismo no geral, como o não voto branco, nulo e a abstenção de fato, foi de somente 26%, né? Agora Dobrou. cresceu para 44%, 46%, se não me engano, então assim, praticamente o dobro. Isso acho que é uma tendência que a gente vai ver na eleição, com a descrença na democracia. E aí, na minha opinião, isso é algo que tende de alguma maneira a beneficiar Bolsonaro. Por quê? E coloco aqui minha tese para a gente discutir, que obviamente não é uma tese absoluta. Eu acho que só vai sair de casa quem realmente estiver convicto no voto. Se você pegar todas as pesquisas, a Bolsonaro é aquele que tem mais índice de eleitor que tem 100% de certeza que vai votar nele, não muda de jeito algum. 78% 77%, dos eleitores do Bolsonaro vota nele convicto e fim de papo. Exatamente. Eu só tenho uma dúvida sobre essa convicção toda. Em 2006, aparecia algo, era semelhante a taxa de convicção do eleitor do Geraldo. Quando o eleitor do Geraldo viu que não daria para ganhar a eleição do segundo turno, ele foi para a praia e o Geraldo fez menos votos no segundo turno que no primeiro. Teve um monte de erro de campanha, teve jaquetinha com os logos de estatal, um monte de bobagem feita na campanha. Foi uma verdadeira atrapalhada que eles fizeram em Mas 2006. viu? eles tinham um voto muito consolidado que não foi para a urna. Por quê? Porque era um eleitor, e as pesquisas dizem que o eleitor do Bolsonaro é assim também, era um eleitor de classe alta, com nível educacional maior, um eleitor que não, infelizmente não tem dado muita bola para a política no Brasil. Até que ponto essa convicção do eleitor do Bolsonaro é real e vai até a urna? E aí é uma irresponsabilidade muito grande, cara, porque o cara, ao invés de votar, ele vai pra praia no domingo que não é feriado.
É uma coisa escrota da parte dele, fica com problema eleitoral. E aí tem esse tipo de gente, como o PT, como a Dilma no governo. Hoje e o depois PT é essa mesma favoritado pessoa por que vai causa reclamar pra ver o que você vai fazer. O que vai mudar? E onde você tava na eleição? Tava lá com a bunda virada pro sol na areia. E aí eu acho que esse fenômeno, quer dizer, eu não vejo as pessoas tão descrentes com a política como estão hoje, o eleitor que pretendia votar na Marina, se dá o trabalho de sair de casa pra ir lá de fato e lacrar a Marina. Sabe, Até chamar porque- a Marina até pelo porque amor de a Deus. Marina- Pera, vou trazer Lá, aqui viu, o né? drama. Eu ouvi falar por aí, tá? Marina como favorita hoje nas eleições. É o que o Datafolha diz. Então, é uma análise. E é a da análise do Fernando Henrique Cardoso. Eu já vi essa análise, não é uma análise de jogar fora, apesar de eu não concordar 100%. Não é porque assim, a gente tá super engajado, a Marina é uma esquerdista, o cidadão comum nem sabe que a Marina é de esquerda. Não sabe. Não tem a menor ideia. Joga aí a bola pra vocês. Eu acho que não, porque você tem a experiência da eleição passada. Marina, já. duas Ele- eleições. Na eleição passada, ela tava com o PSB. Nessa Um eleição, partido ela estruturado, um partido grande. estruturado, grande, com uma campanha pronta. Nesse ano, ela não tem ninguém. Nem 9 tempo de segundos. TV. 9 A Marina é o segundos. verdadeiro 8, 9 cavalo Bolsonaro. paraguaio da desculpa, eleição. Zeros. Só que o grande problema é o seguinte, se a eleição de 2014 estava ruim, no cenário de ter quem eleger, escolher, não conhece se fosse bom. Mas esse ano tá pior. Porque quando a gente para analisar, você vê Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. Quem imaginava que o Ciro Gomes ia chegar na eleição pontuando com condição de segundo turno? E é o que tem hoje. E aí, por outro lado, você vê uma análise também que e se o eleitor do Bolsonaro não for para eleição? Ele não tem um percentual tão grande assim. E ele não tem tanto tempo de TV. E não tem máquina para Não tem- levar esse não tem eleitor máquina. para votar. Então imagina numa situação onde tá tudo esparso, a gente vê o Centrão perdido, com o Alckmin lá. Às vezes você pega uma situação de ter que votar entre Marina e Ciro no segundo turno. Não eu não é. descarto. Apesar de remoto, eu não descarto uma possibilidade Rubinho, disso. eu não duvido, vejo o eu duvido. cenário hoje de jeito nenhum. Eu só vejo uma coisa definida na eleição de hoje. Não. O PT está no segundo turno. Todo o resto está aberto. Eu discordo frontalmente de O você. PT, vou te explicar por quê. É matemático. Data poder. Candidato do PT é Radar. Radar, parênteses PT. 3%. Radar, o candidato do Lula. Haddad. 8%. Haddad. 8%. Fala radar, parece que é um radar. pô. Mas não é É que Haddad. provavelmente a Mas, posição ó, correta mas seja olha- mas olha Haddad. só. Não, Mas chegou todo aqui mundo virou conhece como Haddad. Haddad, É Haddad? Então é A Haddad. a questão é assim. Aí o Datafolha faz o mesmo teste. Haddad, 2%. Haddad, o candidato do Lula, 11%. O Lula é o que o Reinaldo Azevedo chamou na análise dele de kingmaker da eleição. É exatamente o que o Lula é, o fazedor de rei. Pelo menos para o segundo turno. O Lula botará seu candidato no segundo turno, ainda mais num cenário de 50% de votos jogado fora. Cenário ultra pulverizado. Exatamente. Não Você- tem candidatura competitiva nem do centro, nem de direita, nem de nada. Exceto o Bolsonaro, que daí não tem estrutura, que vive o drama de ser... Mas você acha que o PT vai ter candidato próprio? Não sei. Eu ainda acredito que o PT vai apoiar o Ciro. Não, é a única... Eu tenho... Assim, Eu eu acho conheço o possível. Lula de cachaçada. Ô louco, você já bebeu com o Lula? Já, bastante. Alguém leva ele Ô embora? louco, bicho. Já, bastante. O Lula não apoia o Ciro em circunstância alguma. Eu vou ficar Mas chocado e e o vou pacto? vir pedir desculpa E pros o Lula, nossos- o Lula ele pediu um pacto de não agressão com o Ciro para um eventual apoio nesse segundo turno. Isso é uma outra história que ele tá pensando no segundo turno. Ele Agora- não tá pensando no Ciro no primeiro. O lamentável é ver um presidiário dentro da cadeia maquinando tudo isso. Estamos no Brasil. Mas se todo mundo- Essas Rubinho, todo mundo é indignações bandido. aí, tô Mas indignado. eu não Você deixo já de me sai revoltar. casa. Agora É do game. O Lula tá lá Outra orquestrando. coisa, ó. Eu tive acesso a pesquisas. Sabe aquelas pesquisas que o cara vai encomendando? Que não é a pesquisa manipulada, é pesquisa que campanhas pedem. Em vários. O Lula tem 30%. Pô, tem uma Gostemos ou não. E num Ele cenário tem. de 50% O dos grande, votos fora, o ele grande em primeiro, problema se é o ele seguinte, pudesse ser candidato. algumas pessoas elas tendem a rechaçar o adversário. Não, ele é nosso adversário, então a gente tem que falar mal dele. A gente não pode deixar de ver a qualidade do cara. Não estou dizendo que ele é bom, mas ele tem 30% de votos. Eu acho isso que eu tem uma coisa concordo. maior que essa. Saiu uma pesquisa, foi logo 1 ou 2 semanas depois do Lula ser preso, tá? Não é hoje, esse percentual deve ter diminuído. Mas à época, 2/3 da população brasileira sequer sabiam que o Lula estava preso. Então assim, tem muita gente que não sabe que o Lula está preso. Mesmo depois de todo aquele circo na TV não, que ele era bom. então não dá pra dizer que, Em especial o eleitor do Lula, que é menos escolarizado. sim. Né, que tá pouco E ligado. aí a galera que acha que política se resolve em rede social, o IBGE diz que 41% dos brasileiros não têm acesso a nenhum tipo de rede social. Não tem WhatsApp, não tem Mas e o Facebook. fenômeno Bolsonaro? Como surge?
surge das redes, mas Nos elas- outros 40, Exato, nos outros 60, 59. 59%. Esse negócio que você tava falando de ficar rechaçando o Lula, Rubinho, tem uma analogia com o futebol interessante. Ah, eu sou torcedor do Barcelona, então o Cristiano Ronaldo é perna de pau. Pô, não é, né, cara? Não é. Eu particularmente eu gosto do Barcelona, mas pra mim Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. Pô, a torcedor... Mas agora, o pessoal fala muito de Messi, fala muito de Cristiano Ronaldo, fala muito dos top lá, dos presidentes. Agora, e o Congresso? O presidente não vai fazer nada sem o Congresso. Não vai. E ninguém presta atenção na eleição do Congresso. E a E não eleição me do Congresso é surpreenderia- extremamente importante para pontuar. Porque vale dizer que se a gente tivesse um Congresso como eleito em 2010, não tinha tido impeachment, por exemplo. Ah, sim. Então é uma coisa que todo mundo esquece e na hora de votar num deputado federal, um deputado estadual, acaba virando as costas. E tem que votar principalmente no deputado estadual e federal que bate com as ideias que tem, que bate com a renovação, principalmente com a renovação. Porque se tá toda essa porcaria, é porque tem gente velha aí. Aí o que o cidadão faz? Vai lá e bota um deputado velho, barrigudo lá, cabeça branca, 10 mandatos nas costas, essa merda toda. E tem um fato que, assim, se eleger um presidente de esquerda, você precisa ter uma bancada de direita forte para barrar as maluquices dele e eventualmente liderar um processo de impeachment. E do jeito que a coisa tá, não dá nem pra gente descartar um negócio que em Brasília já se falou, alguns falam ainda, que é a hipótese do parlamentarismo. Sim. Com um presidente muito fraco assumindo, com a possibilidade de cair de novo, de vir impeachment, quem garante que no próximo quadriênio nós não vamos ter parlamentarismo? Mas isso aí seria uma linha muito otimista, imaginar que a gente tivesse isso. Né? Não é, Rubinho, uma linha de crise que não se resolve nunca e vamos tentar qualquer coisa. Mas o grande problema da falta de solução dessa crise é o próprio eleitor, que vai lá e vota errado. Aí o cara vai lá e me vota no Suplicy. Pô, você faz tudo isso, meu Suplicy é bonzinho. Já pararam pra pensar, por exemplo, que provavelmente o Suplicy não termina nem o próximo mandato? Tem Tô sendo, esse tô ponto, sendo né? sincero. Pela idade que o Suplicy tem, 8 anos, ele dificilmente vai 8 ter anos? saúde. Ah, não, calma. Senado? Senado, Senado. Para de se mandato. indignar, Rubinho. Vai, Eu sou um amante para da... de indignar, sei essas lá. indignações que eu não gosto. Mas, Renan, vem cá. Seja sincero. Você acha, por exemplo, que o Suplicy terminaria o próximo mandato do senador? Acho que ele terminaria o próximo mandato. Você acha que ele tem saúde para aguentar 8 anos de senador? Tem. É o Brasil, velho. Ninguém trabalha no Tá, mas Senado. ele não faz imortal no Brasil, cara. Não é Você porque, que tá assistindo. não é porque o cara tá no Brasil que ele vive eternamente, O caramba. MBL faz trabalho no Congresso. Todo mundo sabe que as coisas mesmo andam lá na Câmara. O Senado, ó, faz nada. O Senado é mó draga de Sim, dinheiro. não, concordo. A Câmara dos Deputados é o ponto importante onde a gente tem que ter gente boa. Mas lá dentro. Senado, não. O Senado é uma... Não, mas completando o raciocínio, se for um presidente de esquerda, tem que ter uma bancada forte pra fazer oposição, tanto pra ele não passar maluquice, como pra eventual pedido de impeachment. E se for um presidente de direita, ele precisa aprovar. Ele precisa de uma bancada boa de direita pra Tá bom, passar. tá bom. Senão você vai ter esquerdista lá querendo fazer negociata com o cara. Sim, Imagina ou- que você vai lá e ou botou. pior, ou Você vai lá e pior. botou o mito. O mito Pior, entrou. Ganhei. pior, o cara que não faz negociata nenhuma e tipo, fode o país porque não vai ter reforma. Não tem reforma. Não, Cuidado com isso que você ficar falando. Já o que. Vai falar que ninguém ninguém justifica Eu tô defendendo o negociar. negociata. Não, Não, não é eu tô dizendo assim, negociar. Você também tem que ser menos tontão. é pior o cara que é maluco lá e não vai votar Não, coisa tem que decente. articular com o Congresso. A palavra é, o presidente tem que articular com o Congresso. Agora vamos imaginar, o Jair ganhou, legal. Jair Bolsonaro, puseram o mito lá, mito presidente. Cara, você botou um Congresso de esquerda, você votou só no Eduardo Bolsonaro e no filho dele no Rio de Janeiro. Os Cara, caras estão lançando. caiu. Os caras estão lançando a bancada deles. Eles pegaram um monte de deputado, tipo, como chama aquele. O Major Olímpio, o Francisquini e tal. Analisando a bancada, não é uma bancada. Vem falar aqui que você não vai ser captado na Câmara e você se atrapalha. É, ou você vem ou você fica se escondendo. Ele tá com aí. medo cada barriguinha. Não, eu tô ali só escutando e O que aprendendo. acontece assim, ó, nada conheço o Francisquini, esses delegados. Esses Major caras. Olímpio. Mas, É assim, gente boa até o são Francisquinho. gente boa, só que não votam em reforma. Sim, não, tô contra. Nunca votaram em reforma. Voltaram contra, inclusive. Sim. A questão que a gente fica bravo com o nosso público, inclusive, as pessoas que seguem a gente, é que elas não partem pra essa coisa racional. Tipo, quem são os caras que vão tocar essas reformas? Sim. Né? Então, tipo, sabe quem é que vai tocar na prática? Se Centrão. ganhou Bolsonaro, Centrão. Eu pra mim, sei quem vai tocar. Ah, Eu falou sei. em Centrão? Caminhoneiros. Caminhoneiros. Vai. Conhece todos os atalhos. Isso, conhece todos Não, os e caminhos do parece que vai Brasil. ter uma bancada forte de caminhoneiros lá. Vai. Parece que eles Inclusive- fizeram agora uma baita de uma reforma aí. Não, ó. eles vão Negócio garantir mó o voto positivo, impresso. Inclusive, eles estão na rua até agora pra derrubar o Temer, né?
O voto impresso está garantido graças aos caminhoneiros. Eu, Podem ficar por exemplo, tranquilos. Posso falar? tô pacto respirando aqui, um ó. ar mais puro Vamos depois deliberar daqui. uma coisa aqui. Todas as vezes nesse programa, até que esse programa termine, nós vamos citar os caminhoneiros. Porque é o seguinte, encheram tanto o nosso saco com a revolução desse... o MBL tá vendido, não tá com o caminhoneiro fez um acordo com o Temer. A gente tá vindo com o Temer, o caminhoneiro faz acordo com o Temer. Aumentar imposto pra todo mundo pagar o diesel dele. Ai, não, porque o MBL não tá, revolução da direita, Tea Party, não sei o quê. Tá aqui, os seus trouxa. Eu vou lembrar todo dia. Não passou a voto impresso, chama o caminhoneiro. Cadê? Vai se fuder. Não esquece. Cadê os caminhoneiros brigando pelo voto impresso que caiu no STF? É um troço assim, então deu merda. Pô, chamou o Pô, caminhoneiro. aliás, eu tenho uma informação aí. Desculpa, eu sei que você fica muito indignado com os Ele me caminhoneiros. zoa pela indignação, Os mas olha ele aí, ó. Os heróis patriotas Eles esqueceram caminhoneiros. de passar um pouquinho de Mas revista. há boatos de que em Brasília alguém vai tomar alguma atitude aí contra esse negócio do voto impresso. Então, eu tive uma conversa hoje com uma pessoa lá de Brasília que me informou que tem um partido pequeno, mas que ele está entrando com mandado de segurança, certo? Está estudando para entrar com mandado de segurança, para que não tenha eleição se não houver o voto impresso, porque a confiabilidade da eleição estaria prejudicada. Sim. É uma mandado de segurança E contra... a lei, né? E E a nós, lei. É lei. e nós pretendemos entrar como amigos Curi. Exatamente, porque se entrarem com esse mandado de segurança, como eu acredito que devam entrar, vamos protocolar o Amicus Curi para participar desse processo. Mas aí, porque... Rubinho, mas aí os caminhoneiros inclusive- também vão entrar de amigos Não, escuros. certamente. Eu, Vamos. inclusive, sugeriria nem ir por esse lado da questão da confiabilidade ou não da eleição. Porque, para mim, tem um princípio muito mais importante, que é basilar da democracia, que o STF pegou, usou como se fosse papel higiênico, passou na bunda e jogou no lixo. Que é o princípio da separação dos poderes. Exato. Vamos discutir se o voto é seguro ou não na urna. Não precisa. Teve um tempão pra discutir isso na Câmara, pô. Não, e aí que tá. Subiu pra Ministro Senado, do STF não tem que discutir porra Exatamente. nenhuma. Ele- Tem que o julgar e que tinha que acabou. discutir foi Quem discutido. discute é deputado, é constitucional, senador. É teu, assunto encerrado. Aí o voto do Moraes, o Moraes veio com o argumento que eu defini como o constitucionalismo de Schrödinger. Que ele pegou, ele diz que a eleição que não é eletrônica seria inconstitucional. Portanto, os mandatos seriam nulos. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, a eleição que não é eletrônica, o mandato é nulo. Mas quem definiu a eleição eletrônica foram parlamentares eleitos por uma eleição não eletrônica. Então, o mandato deles era nulo, logo a eleição eletrônica é nula. Eu ia chegar. A teoria do gato, Genial, teoria do gato flutuante, isso aí, Isso, entendeu? genial. Falta 2 Schrödinger. minutos para terminar aqui. Como é que vocês concluem então? No cenário atual a gente teria uma Marina, um Ciro, um Bolsonaro presidente ou um candidato do PT, certo? Isso pacificado aqui. Ou seja, não tem nada definido. Mas os 4, caso eleitos, chegariam numa posição muito frágil. Nisso todos concordam. Sim. E o mesmo vale para os candidatos ali, os menores do centro, que ainda tentam se viabilizar. Então- Álvaro, Flávio Rocha, Amoedo... Eu aposto uma caixa de Meirelles. cerveja que após a eleição, no dia vai ter um repórter da Globo, agora o presidente vai ter a missão de unificar o país. Vai E ser... não unificam Esse mais. vai ser o discurso. E vocês preveem, assim como eu, que um legislativo... Que vai pautar a política. Quem vai tocar o próximo governo é a Câmara dos Eu Deputados. posso Câmara dos falar, Deputados. inclusive que eu vi esses dias, de que a maioria dos governos, cerca de 70% a 80% dos projetos legislativos que são, enfim, que vão pra frente, vêm do executivo. Então, cuidado aí com o que você tá falando. Não, mas mesmo assim. Isso A partir era do- num A cenário questão é de que mas a ainda- iniciativa Consegue executiva operar. que a Partir exploração. do executivo não significa partir do executivo. Exatamente, Pode ser que porque tenha o vindo uma legi- pressão do legislativo. É. Porque o Ainda legislativo tem- modifica também o projeto. E não é o que a saudosa gestão Eduardo Cunha 2015 Demonstrou. 2016 demonstrou, né? Pauta bomba. Governo fraco, impeachment. governo fraco quem mandou? Começo do governo Dilma. O próximo presidente vai começar igual a Dilma. Dividido, Pior, fraco, pior, cenário pior, terra arrasada, sem base. descrença na política sem base. Menos voto. Se tem um Eduardo Cunha lá, minha opinião, já chega... E ó, ele quem não era falou, Eduardo caralho, Cunha em não falou por 2014? Hã? Alguém lembra quem era o Eduardo Cunha em Não, ninguém 2014? sabia. Um deputado Ninguém obscuro sabia. do Baixo Centrão. Clero. O Baixo do Clero Centrão. articulou, chegou lá, tomou bomba pra caralho, ficou imenso. Tomou bomba. Porque ele tomou bomba pra caralho, ficou grandão. E o presidente escroto, o que ele fez? Pisou Tomou nela. umas injeção de emenda, assim. Ficou Tomou um monte de emenda ali. Tomou um GH parlamentar, ficou imenso. chegar parlamentar. Então,
vamos, é isso, encerra aí, japonês. Então é isso, Tchau, gente. tchau. Ó, qual que é a grande conclusão? A grande conclusão é que a gente precisa prestar atenção no poder mais representativo, Que é o Câmara dos Não, Deputados. que é a Câmara dos Deputados. E A boleia. a Câmara dos Deputados não virá numa boleia. A Câmara dos Deputados virá pelo voto da população, virá pelo voto do pessoal. E assim, é uma coisa, é um debate que você precisa prestar atenção, porque é o que o Renan estava falando aqui. Muitas vezes você vê uma galera que, uns candidatos que se consideram de direita, mas que não são reformistas, que não defendem reforma trabalhista, que não defendem reforma da Previdência. Então não adianta piroca nenhuma Tem você ser de ressalvas direita. com É um cara de esquerda da direita. Tipo, é um cara de esquerda que gosta de dar tiro. É só isso, só. Mas e até aí a gente tinha a Revolução Russa também. Então, pouco importa. Se você não é reformista, se você. Você tá fazendo volume lá. Você não tá botando nada de relevante. Então, ainda tem muita indefinição. Eu acho que essa indefinição continua até o final da Copa, que no final da Copa eu acho que as coligações vão se firmar. E Já estão começando a se firmar nos estados, né? nos Lá, estados, amanhã mas tem nos João Dória estados que tá muito disperso ainda nos estados, porque tem partido que é opositor ao outro e ao mesmo tempo tá fazendo coligação nos estados. Tá uma E tá caganeira fechando o geral. palanque, tá uma zona. É Isso aí assim. vai se definir depois da Copa Vai e ó, ser depois da 2 Copa. semanas vai matar a porra toda. Vai ser Porque isso mesmo. no finalzinho de julho tá tudo E resolvido. até lá, é tudo toys. Força até lá Neymar. é menino Ney. Isso aí, valeu, gente. Valeu, gente. Até a Boa próxima. Copa pra todos e nós.